Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Espero que se encontrem bem. Aí vamos já esperar que o pessoal comece a entrar, mas estamos em 11. Já vi que entraram 10 pessoas desde vocês, acabou de sair mais dois aí, mas enfim, já o pessoal acessando a primeira vez, depois consegue voltar, né? Bom, pessoal, quem não me conhece, quem não me viu ainda ao vivo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Alderson, Maria Luisa. Quem mais está aí? A Graciele, Lorene, Erika, Laura, Kelly. Quem mais está aí? A Nilma. Bom dia para todos, para todas. Hoje, então, estamos, digamos que, testando como fazer do melhor jeito nossos encontros da disciplina. Acho que a situação é entendida por todos, mas como turma, então, se vale a pena a gente ficar de acordo em várias coisas, né? Bom, eu sou Alejandro, professor Alejandro. Quem não me conhece, bom, eu vou pedir uma coisa, fiquem livres de abrir o microfone e falar, dizer, professor, posso falar, uma coisa assim, ou já ir falando tranquilamente. Não tem problema, como a gente não está se enxergando, então pode abrir. Eu vejo que abre o microfone e a palavra, mas gostaria que me falassem quem não me conhece, quem não me viu ainda, quem não interagiu comigo ainda, daqui dos que estão aqui. Ou todo mundo já me conheceu alguma vez? Acho que não, né? Eu não tenho certeza de ter visto todo mundo, principalmente os que entraram esse ano. Mas, para quem não sabe, eu sou bogotano, colombiano. Vim para o Brasil em 2006 e desde então faço meus estudos de pós-graduação. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, entre 2012 e 2015, que foi quando vim para a UFMS. E desde 2015 estou aqui na universidade, né, professoreando aqui, lutando pela educação do campo, coisa que já fazia, sempre estive envolvido nas questões, principalmente educação do campo, de luta pela reforma agrária, todas as lutas da economia solidária e de organização dos movimentos sociais associados a luta pela terra, agricultura familiar. Esse sempre foi meu trabalho, né? Aqui no Brasil, minha fonte de inspiração para fazer os projetos de pesquisa e extensão, né? Então, galera, a ideia é que hoje nesse encontro cheguemos num acordo de como eu posso compartilhar com vocês todos esses conhecimentos, todas essas perspectivas de estudo a respeito da agricultura familiar, né? Então vamos chegar a um acordo de como vamos operacionalizar isso da melhor forma possível para a maioria integrando todas as ferramentas que temos à disposição e, e em seguida passo a dar um par de ideias que rapidamente queria compartilhar hoje de organização da disciplina. É, Primeira pergunta, eu quero que vocês me respondam bem. Aqui tem 10 colegas, a turma está composta por 24, ou seja, um pouquinho menos da metade, né? Faltam 14 dos 24 que eu vi matriculados. Mas fora esse indicador, os encontros ao vivo para vocês estão funcionando? Preciso ouvi-los, que de fato falem. Dá para continuar fazendo encontros ao vivo? Podem falar, por favor. Bom dia, professor. É, Vai, Claudemir, Kelly. só Vai, Kelly, vai, Kelly. abrir o vídeo, que eu estou no meu trabalho, mas estou ouvindo, estou acompanhando.
Beleza, Kelly. Pode falar, Maria Luísa. Que mais? Pode? Bom dia, tudo bom, professor? Eu também estou ouvindo bem, professor. Pode estar continuando. Mas a pergunta é se semanalmente daria para a gente fazer um encontro desses. Funcionaria para vocês? Vocês preferem essa interação, mínimo, nem que seja com todos? Fale. Érica. Sim, professor. Acredito que dá também, professor. Bom dia, professor. Para mim, acredito que pode ser semanalmente a participação. Bom dia, professor. Beleza. Para mim também. Beleza, Alderson. Fazer um encontro Vera. uma Ok. vez por semana, para mim dá sim. Laura. Lorene. Que mais? Bom dia, professor. Bom dia. Também, Para mim dá. Dá? Não, beleza, pelo menos já sei que tem um número, eu espero que tenha mais colegas com condição de acompanhar, mas saibam que, assim, lógico que essa interação é o que mais estamos sentindo falta. Acho que a grande lição em relação a tudo isso aqui da pandemia é valorizar a sala de aula, mesmo a gente sendo muito crítico, mas a sala de aula, né, como elemento fundamental para o exercício de ensino-aprendizagem, né? Mas o que eu quero dizer, resumindo, é que beleza, então vamos manter esse encontro aqui, mas vai ter material sempre colocado nas redes sociais. Então é isso que eu quero que vocês fiquem feras e acompanhem comigo. Eu não sei se já todo mundo acessou, mas a disciplina, todos vocês automaticamente pelos SCAD estão matriculados no espaço Ava Moodle da disciplina. Então, se vocês acessam o endereço que eu estou clicando aqui no chat, ava.ufms.br, vocês vão acessar a aba da nossa disciplina, certo? E nesse lugar que vai estar postada toda a composição, todos os documentos, todos os links da nossa disciplina, certo? Então, primeira questão que eu quero que vocês fiquem ligados. Semanalmente ou de acordo àquilo do ritmo da disciplina que a gente vai definindo, né, de acordo aos trabalhos, aos conteúdos, eu irei postando nesse espaço Moodle todo o conteúdo da disciplina, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela agora. Uma janela. Vocês estão vendo a página agora? Tem que falar sim, porque eu não vejo. Sim, professor. Apresentação da disciplina. Então é isso mesmo que vocês acessando, para acessar, né, na universidade vocês ganharam, se inscreveram através de um e-mail, de um endereço de e-mail, de uma conta, e ganharam o que vocês sabem, né, o passaporte UFMS e sua senha. Então, para entrar nesse sistema, vocês utilizam seu passaporte UFMS e sua senha. Até aqui, tudo bem? Todo mundo bem? Preciso ouvir? Principalmente os não. Tudo bem, professor? Beleza. Tudo bem, professor? Então, beleza, ótimo. Então, aqui vocês semanalmente vão começar a ver que vai aparecer um tópico, né? Por enquanto tem somente o 1 e o 2. Daqui para baixo, tá vendo que não tem mais? Porque eu vou ir disponibilizando de acordo ao avanço da disciplina, certo? Aqui no ponto 1, vamos tratar hoje, que é o plano da disciplina. Daqui a pouco compartilho com vocês. Esse plano, basicamente, preciso que vocês acessem, vejam lá. Eu vou compartilhar também pelo WhatsApp para todo mundo.
Mas ele tem toda a estrutura da disciplina. E aqui tem já uma primeira atividade, mas isso é só depois daqui da aula de hoje. Digamos que hoje é a introdução, seria o 2, né? E aí a gente vai avançando. Então, vocês semanalmente têm que clicar nas atividades, ó. Se você clica aqui, ele vai direto para uma leitura. Certo? Estão enxergando a leitura ali? Sim, professor. Vão fazer essa leitura e vão fazer e responder a tarefa. Pronto. Aí vocês acessando, respondem um par de perguntas e envia. Certo? Então, primeira questão é o uso da AVA para principalmente o intercâmbio das tarefas. Todo tipo de tarefas, trabalho que eu peça para vocês, tudo que tem a ver com resposta às tarefas da disciplina vai ser por aqui. Porque eu recebo, fica bem organizado, cada um manda de forma geral qual que é a regra que eu coloco. As tarefas têm uma data limite, sim? Mas elas sempre vão estar disponíveis para enviar. A data limite é apenas uma referência, certo? Mas se você não conseguiu, depois você pode enviar as tarefas até o final do semestre, não tem problema. Mas tem que fazer as tarefas. Essa é, digamos, a única maneira que eu tenho, que nós acordamos, digamos, para avaliar a disciplina é que vocês façam as tarefinhas, que é a maneira de validar, né? Que está tendo aí retroalimentação, né? Um aprendizado. E o que vai dar nota para a disciplina. Mas vai ser todo pelo AVA Moodle aqui. Até aqui tranquilo? Nenhuma questão, nenhuma pergunta? Claudemir, diga, tudo bem? Tudo bem. Bom, Bem. beleza. Mas todo que for vídeo, todo que for, eu vou compartilhar, digamos, o conteúdo grosso da disciplina, os vídeos, tudo. Isso vai estar postado no YouTube e no Facebook, certo? Ou seja, na AVA vai ter tudo, mas lá vai funcionar principalmente para que vocês enviem as tarefas e acessem. Mas as aulas em si, o que vocês vão encontrar na AVA são os links de acesso. Mas minhas disciplinas, as aulas, por exemplo, esse encontro aqui, tudo que eu for produzir, videoaula, conteúdo adicional, vai estar tudo no Facebook ou no YouTube. Assim você pode acessar, né, com seu pacote de internet na hora que puder, no lugar que você puder. São as redes de mais fácil acesso e que você pode assistir de forma online sem precisar baixar um documento muito pesado, certo? Então eu vou pedir que vocês comecem. Aqui todo mundo tem Facebook? Sim? Quem não tiver, não é obrigatório. Não é obrigatório porque as aulas vão estar postadas no YouTube também, certo? Mas lá no Facebook é porque você acessa a qualquer hora e pode estar. Então, se está todo mundo com Facebook, preciso que vocês me sigam e comecem a seguir para poder achar as disciplinas. Então, vocês procuram lá, professor Alejandro. Professor Alejandro no Facebook. E aí me acha. Ele vai ter. Vocês vão me reconhecer no Facebook mas eu compartilho daqui a pouco no WhatsApp. Eu vou repetir todas essas informações, enviar o link para que vocês comecem a acessar pelo WhatsApp, né? Mas vocês vão ver esse logo. Essa imagem é a imagem aí da minha foto. Não tem minha foto, tem esse loginho aí.
tá? Esse loginho tem muito a ver, inclusive, com o papo que eu vou compartilhar aqui rapidão com vocês hoje. Então tá, todo o conteúdo da disciplina de aula vai estar postado no YouTube e no Facebook para compartilhar o documento, beleza? Tarefas e todo, leituras, PDF, vai ser tudo encaminhado lá pela AVA. Essa AVA, como está associada a seu e-mail, então vocês vão receber, digamos, as informações pelo e-mail, tudo mais. O Facebook, o que eu vou eventualmente pedir para que vocês interajam por lá, tipo fórum, que comentem, como um comentário. Se eu coloquei um vídeo lá, comente. Então você faz um comentário e esse seria, digamos, o trabalho, que a gente interaja ali, comentando o vídeo, comentando o que eu postei, cada um dando sua opinião, opinando um pouco e conversando com as opiniões dos colegas. Então, essa é uma maneira que eu acho que funcionou já no semestre passado com outras aulas aí, de fazer fóruns de discussão, de debate em cima ali dos comentários do Facebook, como ele funciona, na verdade. Então, vai ser outra maneira de interagir. Até aqui, tranquilo, certo? Sim? Beleza. Tá todo mundo bem? Na verdade, aqui a maneira de perguntar é se todo mundo entendeu, se todo mundo entendeu, fique como está. Se não entendeu, se manifeste. Aí fica mais fácil, né? Então, fique como está. É a maneira de dar a entender que todo mundo bem. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma... Não sei se aparece. Espera aqui, vamos fazer... Vocês estão vendo esse logo? Esse logotipo? Sim, professor. Esse logotipo, ele originalmente é um pictograma, né? Uma pintura rupestre, que tem em torno, assim, mais ou menos uns 10.000, 12.000 anos de antiguidade. Portanto, corresponde com o que as teorias sobre o povoamento das Américas dizem, que o pessoal, em torno de uns 14.000 até os 10.000 anos atrás, desceu, foi ocupando o território do continente americano e foi se instalando e se instalando. E resulta que esse pictograma, ele se encontra numa região que é da Colômbia, que fica no estado que a gente chama de Meta, mas que é ecossistema amazônico. Então, para que vocês tenham uma noção da geografia do lugar, todo mundo aqui conhece o Monte Roraima, né? Pelo menos sabe pela geografia, o Monte Roraima é a montanha mais alta do Brasil, e ela fica lá no norte, na região amazônica. E essa região amazônica, ela, do ponto de vista geológico, essa placa, que se chama Placa das Guianas, é uma das formações rochosas mais antigas da Terra, e que, portanto, afloreceram, digamos, sempre estiveram por terra, antes dos mares como eles os conhecemos, tal. Enfim, é um dos lugares mais antigos, sólidos de terra, né, que ainda existem na Terra, e fica compartilhada por todo esse território das planícies, de uma transição geográfica entre Amazonas e Orinoquia, que são dois biomas que existem no norte da América do Sul, na região ali entre Colômbia, Venezuela e Brasil. Então, para que vocês tenham noção, essas chapadas, essas montanhas muito altas, também tem na Colômbia, e naquele lugar tem aquele pictograma. E esse pictograma, essa figura que vocês veem aí, ela foi pintada por um povo que, pelo que a gente sabe, habitou esses lugares. Era gente de muita magia, de muito conhecimento, né? A partir de... Hoje, digamos, o conhecimento científico trata de entender
né? Porque são conhecimentos muito avançados para sua época que a gente não tem como entender como eles obtiveram. Mas é um povo que nessa figurinha aí plasmou o que eles entendiam como por interação com o mundo natural e, em particular, com o mundo da alimentação, da relação com a natureza no sentido do consumo das plantas medicinais, das plantas de poder, das plantas xamânicas e do alimento. Porque o que vocês estão vendo aí, de fato, é a representação de uma fogueira, que são esses paus aí cruzados de forma triangular e três círculos, e esses três círculos significam, digamos, simbolizariam as panelas, umas panelas de cocção. Então, nessa composição que representa a cosmovisão desse povo, está explicitado o masculino, o feminino e o todo. Está representado digamos, o entendimento que eles tinham a respeito do sagrado quando você lida com alimento, com plantas medicinais. Então, essa fogueira xamânica que está aí nesse pictograma carijona, né, seria um povo amazônico que habitou esse território há uns 10.000 anos atrás. Ele demonstrou que o homem já tinha desenvolvido aquela relação bem poderosa com os seres vivos, né? E quando eu digo uma relação poderosa com os seres vivos, é quando passamos a ter um certo domínio sobre sua existência. O que eu estou querendo dizer é a origem da agricultura como nós conhecemos. Então, não sei até que ponto vocês, em outras disciplinas, vocês já ouviram falar sobre teorias da origem da agricultura. Eu pergunto para vocês, vocês sabem sobre a origem da agricultura? O que vocês ouviram falar sobre isso? Alguém já ouviu falar? Pode abrir o microfone e dizer, sim, já ouvi falar tal e tal coisa. Já pensaram sobre isso? Ou quem sabe alguma coisa? Gostaria de ouvir, se alguém sabe. Eu também não tenho conhecimento, professor. Pode falar sobre isso. Nada, Laura? Conhecimento. Cafecinho? Professor, eu moro numa comunidade que tem agricultura e não sei da origem. Então, não sei se eventualmente lá na história, quem sabe vocês não se lembram, mas provavelmente algum professor na escola contou como é que surgiram as civilizações, né? E de verdade, e de fato, as civilizações... Fala, Nilma. A Maria Luísa vai falar, ela falou que sabe o que é. Manda bala, Maria Luísa. Foi as mulheres que descobriram, elas enterravam a semente das frutas no passado, aí começou a nascer. Então, tem exatamente, digamos que quando a gente imagina qual que foi a situação que levou a humanidade a descobrir essa relação, né? Porque quando você pensa, será que a agricultura é um invento, uma invenção, é uma descoberta? Que é então? E a gente tenta imaginar como que o ser humano descobriu. Aí se lançam várias teorias e tem tudo a ver com esse grafito que eu mostrei, essa figura, digamos, sagrada Mas certamente, até cerca de uns 12.000 anos atrás, nós sabemos que nossos antepassados, eles andavam, né, em clãs humanos que não superavam 300 membros. Era uma coisa assim o que vocês sabem, né? Provavelmente já ouviram falar, de que éramos clãs de nômades, caçadores-coletores. Então, desde que nós nos separamos evolucionariamente de nossos antepassados, né? Quando nós começamos a ser como somos, digamos, Homo sapiens dentro da nossa espécie, deixando para trás esses nossos outros antepassados, né? Desde o Homo erectus, né? E esses outros homos
bípedes que compartilharam por alguns centos de milhares de anos a existência conosco, né? Mas coloque lá que há uns 100.000 anos nós existimos como somos, como Homo sapiens, como nossa espécie, né? Desse jeito que nós somos. Diga, Erika. Eu gostaria de pedir, se tivesse como o senhor mostrar a imagem novamente, porque na minha tela não apareceu, só ficou seu símbolo de login no Google. Eu acho que mais algumas pessoas tiveram dificuldade também. Também, só ficou com o símbolo do login. Não, mas esse símbolo é o que eu estou mostrando. Esse símbolo que eu utilizo como meu é essa fogueira, é uma simbologia que está numa pedra, numa chapada, como eu falei, lá no meio do Amazonas colombiano, e que foi deixado por uma tribo que tinha uma cosmovisão, digamos, da terra, onde eles entendiam que o feminino, o masculino e a natureza, essa trindade que tinha os dois, em combinação, alimentava o povo e curava o povo. Então, essa imagem, ela representa, digamos, isso. Só foi uma maneira de introduzir, mas a verdade é que desde que os seres humanos... Diga, Vera. Se escreve vergonha. Oi, Vera. O áudio errado, professor. Não entendi, desculpa, quê? Fala, Vera. Oi, professor. Diga. Ai, desculpa, é que o microfone estava aberto, meu filho está falando, eu estava respondendo para ele aqui. Ah, ok. Então, beleza, abre e acabou de falar, fecha, né? Mas fiquem à vontade de abrir o microfone, isso aqui faz parte. Bom, pessoal, então, resumindo, isso é uma história bem mais complexa. Eu vou dar um link para que vocês assistam um vídeo que, digamos, resume, melhor, conta melhor, de maneira mais desenvolvida, essa ideia que eu estou passando. Mas desde que nós nos afastamos de nossos parentes ancestrais, passamos a ser Homo sapiens, como somos hoje em dia, passaram quase 100.000 anos que a nossa estratégia de sobrevivência era armar clãs que não superavam 300 membros, mas que utilizavam o método da coleta e da caça. Então, o que significava isso? Que eles andavam pelo território, por territórios que eles iam conhecendo, mas a partir das gerações, digamos que eran circuitos que eran reproducidos históricamente. O povo anterior já passou por ali, o povo já sabe, então eles, digamos que nós começamos a perceber, de certa maneira, que íamos transformando as paisagens. O homem foi atrás dos frutos e foi encontrando e catando os frutos que provavelmente outras gerações, quando passaram por ali, ajudaram a formar esses bosques porque catavam e cuspiam as sementes e surgiam novas florestas, etc, etc. Mas nós passamos com esse método de organizar-nos em torno da caceria e da coleta por em torno de quase 100.000 anos. Demoramos muito para descobrir isso que eu falei para vocês, que é a agricultura que nós conhecemos. Mas a pergunta é, o que vocês imaginam? Qual que foi o mecanismo? Como é que o ser humano, na sua vivência de caçador-coletor, descobriu a novidade da agricultura? Então, sobre isso tem várias teorias, né? A primeira é que nós passamos a ser coletores e caçadores porque já conhecíamos o fogo. Então, o fogo... ele foi o primeiro promotor, digamos, da nossa grande mudança alimentar como espécie. Se catávamos apenas frutos, folhas e coisas assim, passamos a nos alimentar radicalmente da caceria, da bicharada. Então, imagine que por todos esses centos de anos, nossos clãs humanos, eles precisaram, passavam o tempo trabalhando em equipe para caçar um bicho grande e fugir dos predadores, se reunir em torno do fogo e, digamos, encontrar a tranquilidade e a paz fugindo em conjunto dos inimigos. Então, nesse intermédio, antes da agricultura,
o homem criou coisas como a nossa linguagem, nossos idiomas muito complexos, e com eles, por exemplo, a música. Então, nós temos achados arqueológicos de 50.000, 60.000 anos, flautas antigas, muito antigas, da era da pedra ainda, mas que demonstravam que o ser humano lidava com isso de se alimentar e fugir, né, e se manter vivo em torno do fogo e com rituais, né, onde a música, digamos que a música não era organizada como um gênero musical hoje em dia, né, que tem sertanejo, tem rock, tem jazz, tem música clássica, tem samba, pagode, mas a música, ela na verdade acompanhava cada momento da existência dos seres humanos. Então, por exemplo, a noite era o momento de se recolher e se sentir forte e descansar sem medo à escuridão, e a música já fazia parte disso. Mas assim passamos muitos centos de anos, até que em torno de uns 12.000 anos atrás, que coincidiu com uma era glaciar, ou seja, houve um esfriamento radical, as geleiras polares avançaram de norte para o sul e do sul para o norte, então os grupos humanos eles ficaram muito restritos. Mas quando passou essa última era do gelo, né, que as geleiras regrediram, começaram a retroceder para o sul e para o norte, o ser humano pode avançar em outros lugares, mas ele já tinha duas coisas que já tinha acumulado nessa caminhada como coletor. E era que ele já sabia que podia carregar o que nós sabemos hoje em dia que são as sementes das plantas. Então, uma das teorias mais aceitas para que o homem sacasse essa relação de semente com um ser vivo maior, digamos que de uma semente vem um ser maior, né, que você pode produzir, você pode gestar, foi principalmente através do que nós conhecemos como plantas medicinais, plantas de poder. Então, nós por esses hallazgos arqueológicos, sabemos que esses clãs muito antigos, eles já carregavam consigo pedaços das plantas medicinais, das plantas de poder, das plantas xamânicas, das plantas que eles utilizavam para lidar com questões de saúde e com questões de ritual, né? Esse primeiro conhecimento, nós sabemos que o homem já levava consigo, ou seja, já sabia que tinha que carregar, que não era uma coisa que ia catando por aí, porque era muito mais difícil de achar. Esse conhecimento foi o primeiro que nós sabemos que o homem, digamos, foi carregando. Então, embora o homem não soubesse que dava para plantar essa sementinha e que depois carregava em volume, no sentido de alimentar uma população tal, mas eles sempre carregaram a plantinha que se encarregavam de reproduzir, né, a estaquinha ou a semente ou fruto, e aonde se instalavam reproduzia para manter o conhecimento e a saúde. Então, nós sabemos que o homem achou essa relação, digamos, de que uma pequena parte de uma planta, uma semente, vira um ser que depois você utiliza antes da agricultura em si, de a gente descobrir que podemos plantar em quantidade para alimentar. O que nós sabemos sobre essa descoberta da agricultura em si, e foi o que a Maria Luisa falou, a Maria Luisa já saiu, né? Que é a Nilma, né, a filha dela, e tem a ver com isso que ela falou das mulheres, né? Então imagine que esses primeiros clãs de seres humanos, eles habitaram uma região que nós conhecemos hoje como a origem das primeiras civilizações, e que fica lá no famoso Vale Fértil, né, do que é a Mesopotâmia. Eu deveria mostrar um mapinha para vocês, mas tudo isso vocês vão ver no vídeo bem certinho. Onde fica Egipto,
Síria, eh, eh, Irã, Iraque, toda essa região e Arábia Saudita, toda essa parte do mapa foi o lugar onde se instalaram as primeiras civilizações, que é o cruzamento de dois rios, do Nilo e do Eufrates, e essas regiões muito planas que eram modificadas pelas enchentes e pelas secas. Quando havia enchente, o rio trazia muito sedimento e depositava em planícies que depois ficavam semi-alagadas ou secas, mas com vegetação em cima. Nesses pastizais, digamos que o homem, por questões de relação com a água potável, com abastecimento, esses clãs antigos, eles sempre se colocaram por perto dessas planícies que o rio alagava eventualmente durante os anos e as décadas. E nesses pastizais o homem descobriu os grãos, né? Então imagine os familiares antigos, né? Os antecessores do arroz, do trigo que nós conhecemos hoje em dia, do centeio que nós conhecemos hoje em dia. Então imagine um trigo mais parecido com uma erva muito baixa, com uma sementinha. Eles já conheciam e já catavam esses grãos, né? Eles já catavam. Só que o fenômeno que eles começaram a descobrir era que quando as mulheres, e aí é a teoria que a Maria Luisa falou, as mulheres transportavam água do rio até o acampamento e transportavam esses grãos que catavam nos pastizais mais próximos do rio e catavam os grãos para levar para o acampamento. Eles perceberam que nesses caminhos, exatamente nesses caminhos, eram os lugares onde mais crescia esse mesmo pasto. Então, nesse sentido de carregar água e carregar o que eles cataram, perceberam que se formavam caminhos de pastizais, né, dos grãos antigos, que ficavam cada vez mais próximos do acampamento deles. Então, digamos que isso é só para que vocês fiquem com a ideia de que não foi uma sacada, sim, hoje plantamos e amanhã, mas imagine um processo de gerações e gerações que o trabalho de uma galera foi formando avenidas, né? Foi formando pastizais de trigo cada vez mais próximos dos lugares de assentamento. Então, esse processo de décadas foi facilitando, foi fazendo com que a galera descobrisse que não precisava sair do lugar que já estava esgotado, precisava ir para outro lugar. Passaram 10 anos em outro lugar e depois 10 anos em outro, 5, etc. Mas eles descobriram que ali naquele lugar, por esse trânsito, eram alimentados pastizais inteiros dos predecessores dos nossos trigos, dos nossos centeios, né, antigos. Então, entende que foi um processo assim como de intrínseca relação, né, mas como de autoconhecimento, de cooperação entre a natureza e o ser humano, processo que demorou décadas, mas que basicamente transformou a maneira em que o homem existia, porque permitiu permanecer. Então, nesses vales, né, vocês vão ver, procure lá Iraque, as primeiras cidades, vocês vão encontrar referência às primeiras civilizações, ou seja, as primeiras instalações fixas, quando o homem parou de gastar energia para se proteger ou para sair a caçar ou para se dedicar a catar, passar o dia inteiro catando, indo atrás de alimento. Quando superou a questão do alimento, ele rapidamente pode passar a explorar outro tipo de coisas, ou seja, houve mão de obra à disposição para desenvolver outras coisas. Então, por causa da agricultura que nós conhecemos e nós vivemos numa civilização complexa. Se vocês vão lá na antiga Mesopotâmia, vocês vão encontrar os primeiros povos. E esses primeiros povos e cidades antigas, elas têm em torno de 8.000 anos. As teorias que são aceitas, né, já foram encontrados vestígios de construções, civilizações sedentárias de 10.000 anos, ou seja, coincidindo de mais de 10.000 anos, coincidindo com essa época que nós chamamos da descoberta da agricultura. Então,
é controverso, mas o que aceito é que em torno de 8.000 anos é que começam a surgir as primeiras cidades humanas e as primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, do qual a partir o conhecimento e a instalação de cidades urbanas, né, centros de aproximação humana surge. Eu falei do ritualístico, né? O ritualístico tem muito a ver porque nesse processo que o homem foi descobrindo a agricultura, lembrem que eu contei que ele passava o tempo carregando água até seu acampamento, né? Uma maneira que o homem descobriu para fazer com que a água ficasse potável foi a fermentação. Certo? Todo mundo aqui já fez algum fermentado, provavelmente. Todo mundo aqui toma sua cervejinha, seu vinho. Sabe que essas bebidas alcoólicas, o álcool da bebida, ela surge a partir do processo de fermentação da fruta ou do vegetal que você está fermentando dentro da água. Então, esse processo de fermentação, precisamente por carregar água junto com os grãos antigos, às vezes no mesmo lugar, fez com que o homem fosse descobrindo que a melhor água para eles, né, a que garantia que não tivesse doença nenhuma, era a água da alegria, a água que deixava todo mundo feliz. Então, digamos que a cerveja, as primeiras bebidas que também fizeram parte dos rituais xamanísticos, dos rituais de medicina, lembrem que imaginem as primeiras civilizações onde festa e religião, digamos, fé é a mesma coisa, né? Festejo. Imagine o surgimento de todas as ideias de deuses que nós temos, de deuses antigos, de agradecimento, Deus para a colheita, Deus para o dia da morte, etc, etc. Então, Deus para tudo. A festa, né, e a organização do povo, a junção do povo, que eles se mantivessem junto, aconteceu em torno dessa descoberta de como manter a qualidade da água potável, né? Então, nessa de escolher a melhor água para as primeiras civilizações, o homem criou as bebidas fermentadas. Então, a cerveja, de fato, essas primeiras bebidas de trigo e tudo mais, centeio, que acompanharam as primeiras festas e reuniões humanas, foram os primeiros experimentos de agricultura humana, tá? Então, isso cresceu junto, né? Todo o conhecimento, isso é importante porque nós hoje pensamos a agricultura principalmente para alimentar, né? Mas de fato ela surgiu ao mesmo tempo para alimentar a alma e a consciência do ser humano. Nós fizemos agricultura por muitos milênios só para chegar ao nível de consciência que nós somos, ou seja, de um grupo que dá sentido para todo, que dá sentido para a existência. E esse sentido, nós conseguimos avançar nele descobrindo a alteração da nossa consciência, entendem? Ou seja, quando nós ficamos alterados, ficamos mais alegres porque bebimos uma bebida, esse tipo de experiência foi a que nos trouxe, né, até hoje, essa somatória de experiências onde o homem experimentou coisas que na sua experiência animal cotidiana não poderia ter. Então, através dessa experimentação com o alimento que nós começamos a produzir no próprio lugar, fomos avançando na nossa própria consciência, na nossa própria capacidade de dar significado à nossa existência e a tudo aquilo que nos rodeia e que nós não podemos explicar, mas que, digamos, fazemos consciência de que acontece. Então, veja, nós passamos a ser a espécie inteligente e totalmente diferente do resto que existe na Terra a partir desse processo, digamos, que nos foi liberando de um agir apenas natural e instintivo na Terra, né? Nós podemos comparar nossa dinâmica mais básica com outros seres vivos. Por exemplo, a clássica é comparar com grupos de outros primatas, né? Chimpanzés e outros bichos aí da mesma ordem primata. Quando a gente se compara, nós de fato temos
o mesmo comportamento, a única coisa que nos diferencia é como essa possibilidade de fazer consciência a respeito da nossa existência. Então, esse salto nós atingimos ao longo de muitos milênios, enquanto nos alimentávamos, entenderam? Ou seja, nós evoluímos como espécie graças à relação que nós fomos criando com a natureza, com a maneira em que nós explorávamos ela para nos alimentarmos, principalmente. E o alimento, entendam, é o alimento para o corpo e para a alma. Então, lembrem-se que essa fusão entre conhecimento tradicional, uso, digamos que a alimentação, ter uma boa alimentação 10.000 anos atrás, era sinônimo, como sabemos hoje em dia, de saúde. Ou seja, não é que faça de conta que o trigo era remédio porque o trigo te alimentava. Se quem não comesse trigo era uma pessoa que crescia deforme ou ia morrer porque não tinha suficiente capacidade metabólica para superar as doenças, entendem? Então, nós que separamos hoje em dia que alimento é uma coisa e saúde é outra, né? Mas vocês, acredito, estão entendendo quanto, na verdade, é a mesma coisa. E nós nos relacionamos com a natureza historicamente desde esse ponto de vista, né? Nós criamos nossa humanidade, o que nós somos capazes de ser como seres humanos, graças a essa relação com a natureza que permitiu sermos mais conscientes. Então, foi o alimento que permitiu a nossa evolução como espécie até sermos essa espécie que somos hoje. Essa ideia ficou tranquila? Alguma pergunta aqui, pessoal? Gostaria de ouvir comentários. Vou fechar meu microfone. Fala. Tranquilo, professor. Tranquilo? Alguém... Realmente eu não tinha conhecimento. Não conheciam essas histórias. É uma história fantástica. Vocês vão ver nesse documentário, fica mais desenvolvida a ideia que eu dei, né? Mas, fala, Érica. Eu acho que se a população hoje em dia desse tanto valor à alimentação como era feito antes, né? A gente não teria tantas doenças já existentes e as doenças novas que vêm surgindo, né? Como o Super falou, foi desvinculado a alimentação da saúde, mas a alimentação é essencial para a saúde. Né? Então, acho que só essa colocação. Vera? Então, professor, Vera. também acho que fantástica a fala do senhor. Nossa, muita coisa para aprender. O que a gente vê da história, né? Sobre a parte da alimentação, da agricultura mesmo, é bem pouquinho mesmo que eu lembro. É isso, essa introdução que o senhor falou, para as mulheres, né? Que a Maria também falou. Mas eu achei bem fantástico, estou bem curiosa também para ler e pesquisar bastante, porque eu também sou da comunidade quilombola do Dionísio. E lá a gente não dá muita importância nem muito valor, né? As pessoas estão lá trabalhando para ganhar o dinheiro, mas não sabem da importância do alimento, da importância da agricultura familiar, da agricultura, né? Em geral para o mundo, né? E aí é bem legal, é bacana aprender isso para a gente estar levando isso, né? Para os jovens, para as pessoas da comunidade. Ensinando qual que é a importância, né, do alimento, qual que é a importância da agricultura na vida das pessoas. Legal, isso mesmo. Nós aprendemos sobre agricultura porque vimos nela a possibilidade de manter uma relação com a natureza, que em princípio foi relacionada meramente à saúde, à existência, a poder viver, né? Existir. Nós passamos a ser pessoas que durávamos, como qualquer primata, 20 anos, a ser seres que hoje em dia, né, temos perspectiva de quase 80 anos. E todo isso, de fato, começou pela agricultura, mas porque ela era entendida como saúde. E eu parto desse ponto porque lembrem que o nome da disciplina é Agricultura Familiar e Camponesa e os Sistemas Agroalimentares Globalizados.
E é porque se nós perdemos e estamos cada dia perdendo mais em nosso direito à alimentação. E quando nós, digamos, perdemos o direito não é a capacidade de decidir como nos alimentamos, basicamente eu diria que estamos perdendo nosso último cantinho de liberdade que resta. Porque se você não consegue decidir o que você e ter certeza e ter noção perfeita do que você está colocando dentro de si mesmo, e alguém te diz e determina o que você coloca para dentro do seu organismo e que, portanto, define e determina o que vai acontecer com você, né? Principalmente em saúde, existência, capacidade de pensar, se o teu alimento é o que permite você estar, né? E se você perde a possibilidade de escolher em relação a isso, aí sim que de fato nós como seres humanos, como indivíduos, entregamos basicamente todo o que restava. E eu estou colocando essa situação de maneira radical e crítica porque o que sobra para nós como liberdade? Se alguém vem para nós e impede nos alimentarmos do jeito que nós quisermos, acabou. Porque imagine, você decide o que você joga para dentro, você está determinando o que. Mas se alguém mais forte, como está sendo hoje, através desses sistemas globalizados que a gente come, nem sabe o que está comendo, né? Mas sabe que todo mundo está se alimentando com agroindustrializados, ultraindustrializados, cheios de partículas ali de microquímicas, né? Moléculas que depois falaremos sobre isso, facilitam o sistema produtivo, digamos, de alimento em massa agroindustrial do ponto de vista capitalista. Eu posso produzir muita farinha, né? Mas ela está cheia de quê? E esse cheio de que quando ela passou a ser ultraprocessado significa que ele perdeu o vínculo com o natural, entre mais processado é menos natural. Então, quando nós estamos passando a alimentar principalmente de ultraprocessados, aí você está entregando a outro sua possibilidade, sua liberdade de decidir e saber o que está ingerindo. E digamos que nós aqui, vocês, principalmente quem está no campo, sabe do privilégio que é poder se alimentar daquilo que você plantou e sabe o que é. Mas imagine que a maior parte do ser humano, rico e pobre, agora está entregando sua alimentação à indústria. E para ser sinceros, eu acredito que a maior parte das pessoas não lê os rótulos daquilo que come. E se lê, não sabe o que está lendo, não sabe o que é, né? Mas depois de uma reflexão em relação a isso, vocês vão ficar eventualmente paranoicos. Mas isso é importante, né? Digamos que colocar em xeque nosso sistema agroalimentar. E esse é o objetivo dessa disciplina, né? Discutir por que a gente fala de agricultura familiar e coloca ela no centro de um debate que tem a ver com 8 bilhões de pessoas quase que estamos a ponto de chegar nesses próximos anos que habitam a Terra e que necessariamente vão se alimentar e que nós sabemos que não se alimentam da soja que é plantada próxima aí das habitações de vocês, próxima aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente sabe que nós não nos alimentamos apenas disso. Mas a gente vê que a agricultura moderna, convencional, produz isso. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente faz? É uma questão que nós vamos estudar. Esse é o objetivo dessa disciplina e com esse papo um pouco a partir do surgimento da agricultura é que eu começo essa disciplina. Algum comentário? Pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês e já fica como tarefa, como reflexão para o próximo encontro. Eu sei que todo mundo aqui, por causa da sua origem, né, estamos numa licenciatura em educação do campo, todo mundo mais ou menos na sua história de vida teve relação ou tem relação com o campo, com a vida no campo, tem parentes agricultores, tio é agricultor, etc, etc, mas todo mundo aqui lida
de alguma maneira com agricultura, né? Com agricultura. Agora, a pergunta que eu faço, você me defina o que é agricultura. O que é agricultura? Eu quero que vocês passem essa semana indo atrás, refletindo, começando por tentar vocês mesmos definir o que é agricultura. O que é agricultura? E a partir desse o que é agricultura que nós começaremos a conversar semana que vem. Beleza? Eu vou, como falei, aqui no curso aqui no Moodle, vocês vão encontrar uma leitura que se chama Reflexões sobre o conceito de agricultura familiar. Então, ele é bem introdutório, bem geralzão. Aí eu quero que vocês leiam e respondam as perguntas que estão na tarefa lá. Direto no sistema, escolhe o melhor. Leia primeiro, faça a leitura e na hora em que você tiver feito a leitura, vá lá e entre no sistema e responde, tá? Porque a resposta é pelo AVA, então você já precisa ter lido. Então vá lá só quando for entrar na internet para valer, né? Então quando tiver pronta a tarefa, vá lá e responde, tecla. Você pode produzir o texto no seu computador, num Word, e na hora que for acessar, você simplesmente copia e cola, bota lá no sistema e responde, porque é um questionário online. Então você responde ali, copia, cola e leva lá. Pessoal, até aqui, tranquilo? Vamos aprender, diga, Maria Luísa, diga. Sobre a questão que o senhor pediu para a gente pesquisar, para a gente fazer uma pesquisa que nem eu moro no assentamento, para o pessoal mais velho, ou... não, façam do jeito que vocês... Façam uma pesquisa livre, mas comecem por tentar definir o que é agricultura para vocês, de acordo com a sua experiência. Todo mundo aqui sabe sobre agricultura, né, pela própria experiência, né? Mas o legal de pensar sobre isso é que vocês lidam com isso, todo mundo sabe, mas é difícil dizer o que é, entendeu? É difícil dizer o que é agricultura. É complicado. Eu posso perguntar, se vocês conhecem um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, supostamente alguém que manje, né, da questão, você pergunte para essa pessoa o que é agricultura e você vai ver essa pessoa fazer, agricultura entende? Então, eu estou só pedindo para vocês refletirem sobre o conceito de agricultura, o que é, né, porque tanta coisa tão próxima de nós que às vezes a gente não sabe como dizer alguma coisa concreta. Então, só reflexão, não precisa escrever. A tarefa não é isso. A tarefa, entre no sistema e você vai responder lá. Mas é porque nós vamos começar nossa conversa semana que vem a partir disso aí. Entendi. Que é a agricultura, certo? Claudemir? Tranquilo, professor. Eu acho que, mais ou menos assim, nesse sistema aí, várias formas de agricultura, porque hoje na agricultura, no meu pensar, assim, é mais ou menos assim, um grupo, uma família que produz para a sua subsistência e depois vende o excesso, né? Mas com o passar do tempo, isso aí passou a ser diferente, né? Porque aí foi crescendo, e hoje o capitalismo ele já não está nessa forma que era antigamente, né? Porque hoje não tem mais a semente crioula, é tudo modificado. Esse sistema assim que eu meio que imagino. Então é isso, a tarefa é precisamente passar esses próximos dias pensando o que é agricultura para que todos esses aspectos que o Claudemir colocou façam parte, né? Então, quando a gente pensa a agricultura como um todo, a agricultura é o jeito camponês, é o jeito indígena, é o jeito quilombola de fazer, né? Mas também é o jeito do agrobusiness, do agronegócio, do fazendeiro, porque a agricultura, né, como questão humana, como atividade humana, ela é um universo, né, vamos dizer assim, um universo. Então, mas é difícil de definir. Então, eu quero que vocês tentem chegar a um conceito, a uma definição, eventualmente escreva tal, e a partir disso começamos nossa conversa da semana que vem. Eu vou continuar sempre contando histórias, né,
a respeito do conceito de agricultura familiar para ilustrar os debates, né, para que fique mais legal assim o entendimento da parte teórica, beleza? Então, bom, Alderson, Vera, Lorene, Laura, Juliana, quem mais? A Érica, Graciele, quem quiser fazer algum comentário. Nada? Da minha parte está bem tranquilo, professor, bem explicativo nesse primeiro momento, né? Sei que a gente está tendo dificuldade, uma hora cai a internet de um, volta de novo, mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo levar. Bastante falta das aulas presenciais, né? Que a gente tinha aquela partezinha de mão na massa, mas a gente vai conseguindo levar aqui de uma forma ou de outra. Daqui a pouco a gente começa, eu que moro na cidade, já estou começando com uma hortinha no fundo e assim vai. Ótimo, Erika. Não, disso se trata. Aí vamos trocando uma ideia. O que eu não quero é que haja silêncio, né? Então, minimamente, o pessoal sempre interagir. Se a gente faz o esforço de estar aqui para trocar uma ideia, fiquem à vontade de falar. Então é isso, pessoal. Da minha parte, eu queria só finalizar mostrando aqui para vocês o plano. Esse plano de ensino rapidão, 2 minutinhos. Eu peço que vocês acessem. Mas aqui em 2 minutinhos, aí vai aparecer para vocês. Dê uma lida, né? Mas veja lá o item 7. Está todo mundo vendo o item 7? Se chama avaliação. Beleza. Essa avaliação diz lá trabalhos individuais, pesquisa individual e videoaula individual. Então, vamos ter 3 notas ao longo do semestre. Sim? A pesquisa que eu chamo pesquisa individual é o trabalho que seria o tempo comunidade, né? Depois eu vou explicar isso, semana que vem explico, para começar a fazer. Videoaula é um trabalho final da disciplina que acho que, bem ou mal, todo mundo vai ter como produzir, mas é uma maneira de explorar o conhecimento que cada um de vocês já tem a respeito da agricultura familiar. Sobre esse trabalho final, eu também vou explicar depois. E esses trabalhos individuais são as pequenas tarefas que ao longo do semestre eu estarei colocando como essa tarefa número 2, né? A tarefa número 1, que você entra na aba e acessa lá. Então, esse é um trabalho individual. Ao longo do semestre vai ter uns 5, né? 6 trabalhinhos. Então, a média desses trabalhos será uma nota. A outra nota será a pesquisa individual, né? Que é um trabalho que cada um vai desenvolver no seu lugar. E a produção de uma videoaula, que depois a gente especifica como é que vai ser, né? Aí um tema que vocês vão tratar. Tranquilo? Só para que sepamos, todos fiquemos de acordo sobre avaliação. Sim, professor, tranquilo. Deixa eu só comentar aqui uma pergunta para o senhor. Diga. O nosso encontro será toda quarta? Não sei, não definiu, não consegui definir. Ah, tá, não, eu perguntei lá no início se para todo mundo fica bom, né? E a maioria disse sim, que é possível fazer. Não, ok, não, Vera, então a ideia é que sim, digamos, a disponibilidade, mas saiba que o material, digamos, o conteúdo de hoje, ele vai ficar offline para que quem não puder estar presente ou estiver uma parte e depois sai e tal, pode acessar o conteúdo, já seja em YouTube
ou Facebook, de acordo ao que fique melhor, tá? Então, eu vou postar o que foi tratado hoje, agora, na aba, e vocês acessam lá de acordo, né? Então, todo mundo vai ter essas duas possibilidades. Mas semanalmente vamos atualizando, né? Diga, Laura. Não seria possível outro dia, que não seja na quarta? Porque dia de quarta é o único dia da semana que nós estamos trabalhando na escola. Então, eu fico dividida entre assistir e atender aqui na escola. Aí a gente não interage muito com a... Sim, não, ótimo. Essa é uma questão importante. Com o vídeo, né? Com a aula. Sí, a online, não, eu sei. Mas é uma coisa que podemos debater entre todos. A disciplina é de 24. Então pode ser que optamos por esse dia porque é o dia que está, digamos, oficialmente disposto para nossos encontros, certo? Mas como é educação do campo, eu não tenho como obrigar a manter isso, certo? Então podemos fazer um debate entre todos para ver como a gente vai organizando esse encontro semanal, se de fato optamos por outro horário, né? Mas ele tem que beneficiar, no mínimo, a maioria, né? Então, a maioria que vai se pronunciar em relação a isso. Acho que semana que vem a gente mantém o encontro na quarta, mas podemos ir debatendo essa questão. Uma pergunta, galera, para vocês é suficiente esse grupo de WhatsApp ou será que a gente cria um grupo só da disciplina? O que vocês acham? Professor, eu prefiro da disciplina, porque daí fica mais fácil da gente interagir no grupo, até mesmo falando com o senhor, com os colegas, um grupo só do nosso conteúdo, né? Só da nossa matéria, eu acho, né? Eu também acho melhor só da disciplina. Certo, não? Beleza. Se não atrapalha... Eu acho melhor só o grupo da matéria. Tá. Então, beleza, eu vou puxar lá e vocês me ajudam para trazer todos os colegas, que eu eventualmente não tenho todo mundo aqui, eu vou criar, aí vocês me ajudam. Ou, bom, eu crio e vamos tocando. Mas decidindo isso pelo grupo, então, lá no WhatsApp a gente vai tomando as decisões dinâmicas. Não vou, digamos, forçar a ficar presos a um esquema, né? Aí, na medida do avanço do tempo, vamos fechando. Mas os combinados hoje, vá lá, aba, faça a sua reflexão, faça a sua leitura e nos encontramos semana que vem, quarta-feira, a não ser que haja alguma mudança, né? Quem mais quer falar? Por enquanto, da minha parte, é isso. Tranquilo? Eu vou compartilhar com vocês esse documentário da evolução pela alimentação. Assista, curta e traga suas dúvidas e perguntas sobre essa história, que é legal, né? Um pouco sobre nossa origem como seres humanos. Pessoal, desejo a vocês uma boa semana e nos encontramos semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Um bom semana para o senhor também. E foi uma ótima aula. Obrigado, Alderson. Fala. Tranquilo? Bom, pessoal, aí vamos lidando com esse tempo até a gente poder se encontrar e abraçar. Minhas aulas são muito dinâmicas. Podem acreditar que eu me sinto muito frustrado de estar assim preso, cara. Eu sou bem histriônico, fico pulando em cima das cadeiras, faço todo mundo pular junto também. Então, desculpa a palavra, mas é uma merda ter que ficar assim. Mas faço também com muito carinho para a gente minimamente interagir, né, galera? Então, uma boa semana, Laura, Maria Luisa, Vera, Alderson, Graciele, Juliana, Érica, que se mantiveram aqui até agora. Beleza, pessoal? Fiquem bem. Boa semana. E eu gostei também muito da sua aula, muito dinâmico. Imagina quando for presencial.
Massa, massa. Não, vocês vão gostar. A gente esperamos que isso seja rápido, que a gente se encontre. Aí vai ser alguns aninhos juntos. Aí vai ser bom. Massa, pessoal. Fiquem bem. Nos vemos semana. Tchau, professor. Tchau, galera.